levando o seu vitupério, ou seja, o seu insulto. E ainda no final do versículo 12 ele diz: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Em 13 ele diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. A palavra vitupério quer dizer insulto. Então a Bíblia diz aqui que, meus irmãos, lá fora, lá do lado de fora, é que nós, meus irmãos, temos que encontrar Jesus. Diz aí no verso 13: saímos, pois, a ele fora. Ou seja, o verdadeiro encontro com Deus, irmão, Deus na pessoa de Jesus pode ser encontrado em qualquer lugar. Deus não se encontra só dentro da igreja. Jesus está em todos os lugares. A maioria de nós aqui encontrou Jesus lá na rua, no mundo, irmão, do lado de fora. Talvez alguns aqui Jesus encontrou Deus em algum bar, algum boteco por aí. Talvez alguns de nós Jesus encontrou no prostíbulo, numa prostituição, que sempre achou. Foi lá do lado de fora. Jesus achou a gente, talvez em casa, pela televisão, veio a mensagem, você creu, foi encontrado por Jesus lá. Amém, pessoal? Jesus, onde se encontra Ele? É dentro? É só dentro da igreja? É só no templo? É claro que Ele está aqui, porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem no nome dEle, Ele estará presente. Mas Ele não está só aqui, Ele não fica restrito aqui só dentro dessas paredes. Jesus está por aí, pessoal. Onde quer que encontrar um coração aberto, Ele entra. Onde tiver alguém precisando de ajuda, clamando por auxílio, alguém angustiado, oprimido, Ele entra. Onde tiver alguém necessitado, Ele está presente. Irmão, em todos os lugares, Jesus pode ser encontrado mais do lado de fora do que do lado de dentro, pessoal. A verdade, se você olhar a vida de Jesus, quem já leu os evangelhos um pouquinho, percebe. Jesus, ele ficou os 3 anos e meio que ele teve aqui na terra, ele ficou mais tempo do lado de fora, curando os enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Jesus andou pelo cemitério libertando um homem que era proibido pela lei religiosa dele, proibido um homem entrar no cemitério, o mestre da lei. Ele entrou no cemitério, libertou um gadareno que estava endemoniado com uma legião de demônio. Jesus foi lá na terra de Tiro e Sidom e converteu uma mulher cananeia que nem tinha direito a Deus, mas ela disse: Senhor, me dá as migalhas pelo menos que cai da mesa, e ela foi salva. Jesus andava mais fora do que dentro. Ele fazia mais coisas lá na rua, no meio dos pecadores, na beira da praia. Encontrou os discípulos dele, os apóstolos dele, tudo na beira do mar. Irmão, nas festas, na festa na casa de Mateus, Jesus converteu Mateus, converteu outros. Na casa de Pedro, em outros lugares que Jesus andava, meu irmão, era mais do lado de fora do que do lado de dentro. Jesus, Ele não está só dentro da igreja, pessoal. Ele está aqui também. Diga graças a Deus. Mas Ele pode ser encontrado em qualquer lugar. No prostíbulo, no bar, sei lá onde. Às vezes nos lugares mais improváveis é onde Ele está. É onde a gente não imagina que Jesus pode estar, é ali que Ele está. Diga graças a Deus. A gente olha nesse lugar, nesse equívoco, nesse bordel, nessa casa de prostituição, aí Jesus nunca vai entrar aí, mas se for preciso, para tirar alguém de lá, Ele envia a sua palavra, Ele envia o seu Espírito, e Ele entra e tira a pessoa em nome de Jesus. Diga amém, pessoal. O verso 13 diz: saiamos, pois, a Ele fora do arraial. Ou seja, encontramos Ele fora. Onde se encontra Jesus, pastor? Só na igreja. A gente encontra Ele lá, lá onde está o sofredor, lá onde está o faminto. Vocês lembram daquela passagem que Jesus disse: olha, tive fome, tive sede, tive frio, não me desse o que comer, não me desse o que beber, não me desse o que vestir. E os discípulos perguntam: Senhor, mas como que o Senhor teve assim e nós não tivemos nada? Ele disse: quando deixaste de fazer a um destes meus pequeninos, deixaste de fazer a mim. Quando, meu irmão, nós
deixando de fazer um pobre necessitado, um aflito. É como se Jesus estivesse ali. Jesus está pronto para abençoar aquela pessoa. Às vezes Ele está presente, até nos testando ali, vendo a nossa fé, experimentando o nosso coração, e nós não encontramos Ele. Jesus se encontra aqui também, se encontra Ele mais lá fora, mais onde está o gemido, mais onde está a dor, mais onde está o sofredor, lá que nós vamos encontrar Ele, fora do arraial. O que quer dizer o arraial? O arraial é o lugar, é o círculo, ou o círculo, vamos dizer assim, o lugar mais próximo no tempo, é aquele lugar que tem a influência da religião. Jesus não cabe dentro da religião, não é religioso. Jesus, meu irmão, é maior do que a religião, é maior do que tudo isso. Ele está fora desse lugar. Ele é encontrado do lado de fora das portas do templo, em nome de Jesus. E diz aqui: saiamos, pois, a Ele fora do arraial, em nome de Jesus. Diga amém, pessoal. E aí, por fim, essa terceira razão pela qual Jesus, ou a vida com Deus, acontece lá fora, porque Jesus é encontrado lá fora. E em quarto lugar, meus irmãos, a Bíblia diz aqui que nós devemos padecer com Jesus também, mas tudo lá fora. Diz no versículo 13: saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério, o seu insulto. O que significa isso, pessoal? Significa que insulto quer dizer afronta que é jogada sobre nós. Quer dizer, meu irmão, vitupério quer dizer um insulto que nós sofremos e que Jesus sofreu também. Significa que, para a gente mostrar que é de Deus de verdade, significa, meu irmão, que o verdadeiro cristão, que o padecer do Cristo, o tomar a sua cruz, o negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir, isso acontece lá do lado de fora. Aqui dentro, meu irmão, quase não tem problema. Aqui dentro ninguém padece por Jesus. Aqui dentro ninguém passa trabalho por Jesus. É lá fora que nós temos que sofrer as afrontas por ser de Deus. E aqui eu sei que muita gente sofre. Quantos irmãos que só Ele é de Deus, ninguém da família quer saber. E aquela pessoa, por ser a única de Deus na família, sofre desprezo, sofre afronta, sofre humilhação, é colocado de lado, é rejeitado. É uma assim isso. Quantas irmãs que o marido não vem e elas são toda hora humilhadas, toda hora são desprezadas, toda hora fala mal dela, a vizinhança fala mal da gente. Quantas vezes nós somos humilhados e insultados por ser de Jesus? Quantas vezes nós somos discriminados por causa da nossa fé em Cristo Jesus? Quantas vezes, meu irmão, lá fora, que a gente aguenta os insultos, as vergonhas, as afrontas que caíram sobre Jesus e que também caem sobre nós. O verdadeiro padecer de Jesus, meu irmão, acontece do lado de fora. Às vezes a gente vê algumas pessoas reclamando dentro da igreja, no templo, que estão padecendo, que estão sofrendo. Às vezes porque querem seguir não a Jesus, mas uma religião. Aí padece. Quantas religiões por aí que impõem sobre as pessoas, um jugo pesado, que Jesus não pôs. É a igreja que impõe, é aquela comunidade que impõe. Julgo às vezes como usar tal roupa, usar cabelo de tal modo, guardar tal dia, como sábado, guardar regras, mandamentos. Outras que dizem ouve, toca, pega, essas coisas tudo só traz sofrimento para a pessoa, só traz tortura para a pessoa, traz apenas, meu irmão, dor, aflição. A pessoa padece para viver aquela norma, para viver aquela regra, uma igreja, um homem, uma doutrina botou sobre ela. É um padecimento. Aquela coitadinha é humilhada, é envergonhada. Eu lembro na cidade de Piratini, uma moça com 21 anos, 22 anos, ela veio para mim e disse: pastor, ora por mim, eu não consigo arrumar emprego em lugar nenhum, pastor. Eu disse: por quê? Uma moça bonita, jovem, o que acontece? Ela disse: eu tenho segundo grau, tenho curso de informática, tenho não sei o quê, tem anos isso. Eu disse: mas por
quê? Mas pastor, é que lá na igreja que eu sou, eu tenho que usar essa roupa, pastor. Eu chego a arrumar emprego, a primeira coisa que olha é a roupa. Olha para a minha saia, olha para o meu cabelo, olha e não me deu emprego. E a coitadinha padecendo por causa da roupa. Ela dizia, pastor, mas eu estou firme com Jesus, eu não vou largar minha fé, eu não vou mudar meu hábito, eu não vou mudar meu costume. Eu disse, não é só roupa, isso está sendo fazendo papel de toda. Jesus não está olhando para a sua roupa, nem para o seu cabelo. Coloca uma calça, prende esse cabelo, passa o batom e vai levar o currículo lá que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. A pessoa está sofrendo, está ou não está? Não é padecer por Jesus? E a coitadinha, eu não vou negar Jesus, eu não vou deixar minha fé, eu não vou largar o meu Deus, sofrendo. Quanta gente padecendo dentro da igreja de Deus? Por bobagem, por besteira, por briguinha, por fofoca, por intriga. Isso não é padecer, meu irmão. Lá fora é que a gente, meu irmão, padece com Jesus de verdade. É lá fora, meu irmão, que a gente mostra se somos de Deus ou se não somos de Deus de verdade. Jesus padeceu lá fora, gente. Lá sozinho, na cruz, no meio dos pecadores, ele venceu tudo em nome do Senhor Jesus. Lá fora a gente tem que dizer, olha, eu sou de Jesus, eu não nego, Deus é poder, eu creio na palavra, eu não vou negar minha fé, pode me afrontar, pode me zombar, pode debochar de mim, porque eu dou meu dízimo, meu patrocínio, não quero nem saber, eu sou de Deus, eu confio em Deus, foi Ele que me salvou, foi Ele que me tirou das trevas, da morte, eu não vou negar meu Deus, zombe de mim, fale o que quiser, diga o que quiser, não importa os outros, não importa o que vão pensar de mim, eu vou ficar com meu Deus em nome de Jesus. Diga amém, Deus. Diga graças a Deus. Jesus diz a Bíblia, no versículo 13, que ele lá fora levou o seu insulto, o seu vitupério. É lá fora, pessoal. Que a gente tem que, quando alguém nos humilha, quando alguém nos despreza, quando alguém nos afronta por causa da nossa fé, é que a gente mostra quem é de Deus. Acabamos de ver um episódio aí no Brasil, né? O deputado federal, por causa da sua fé em Jesus, violentamente afrontado por um grupo aí, uns ativistas, gays, homossexuais. A pessoa mostra que é de Deus, não nega a sua fé, não abre mão, daquilo que Deus deu em nome de Jesus. Amém? E tantos outros casos que a gente nem sabe, se a gente só sabe que está aí, irmão, na internet, está aí na televisão, e outros centenas de casos que a gente nem sequer faz ideia que acontece. Pessoas que ficam firmes em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Então, pelo menos 4 ocasiões, o irmão ele apresenta aqui para mostrar que a vida com Deus, que a vida cristã acontece do lado de fora do templo. A primeira, que o sacrifício que eu faço aqui dentro, ele é válido.